Quantos são pentecostal, irmão? Ô, Aleluia! Eu falei no culto anterior, pentecostal não é ficar rodando, viu? E imitar um avião, não. É toda a igreja que é liderada pelo Espírito Santo. Nós somos, aleluia? Amém, irmãos. Vocês estão empolgados, hein? Eu vou correr porque eu aprendi que o tempo aqui ele passa mais rápido, entendeu? Então eu vou correr no 2x aqui, irmão. E com a graça do pastor nós faremos de duas formas, tá? A mensagem de hoje eu quero falar sobre a natureza, a habitação e a unção do Espírito Santo. E nós vamos dividir em duas partes. Nesse domingo nós vamos falar sobre a natureza e a habitação do Espírito Santo. E no próximo domingo nós vamos falar sobre a unção do Espírito Santo. E vamos entender que ela está em mim e sobre mim. Então hoje vamos focar na exposição das Escrituras, igual uma autoescola, sabe? Você faz a teórica e depois a prática. Aí a gente, com a graça do Espírito, faremos a aula prática no próximo domingo, hein? Então estou falando já isso para encher você de expectativa. Igual Moisés fazia com o pessoal, ei, santifique-se porque o Senhor quer fazer grandes coisas. Estou chamando vocês, então, para convocação, igual Moisés fazia. Aleluia? Irmãos, o Senhor tem falado comigo sobre essa mensagem no finalzinho de fevereiro, e nos últimos dias Ele tem acrescentado em sonhos e visões. Na semana passada, na terça-feira, eu estava dormindo de madrugada, e eu acordei assim, era 3h20, alguma coisa mais ou menos da manhã. E aí quando eu abri o olho, eu tive uma visão. Eu estava de lado na minha cama, então pensa que aqui é o pé da minha cama, eu estava de lado, eu estava assim. Eu deito que nem uma criancinha mesmo, assim, sabe? E aí eu abri o olho, aí eu vi uma visão. E a visão que geralmente eu vejo é só demônio só. Eu não sei qual que é a graça, sabe? Eu queria ver outras coisas também, mas é só demônio. E eu não tenho muitas visões abertas assim. Mas quando acontece, parece, sabe as historinhas de quadrinho, de desenho, que quando alguém está pensando, parece aquela nuvenzinha assim? Comigo é assim. Então eu abri o olho, eu vi uma nuvenzinha, e eu vi um capiroto, né? E aí, eu estava aqui, eu estava deitado aqui, mas é como se eu olhasse para ele aqui, né? Eu estou vendo ele de lado, e ele estava no pé da minha cama, assim. Mas eu estou vendo ele de lado. Aí eu consegui ver ele olhando, ele estava olhando para mim, para minha esposa, a gente estava na minha cama. E ele estava de lado aqui. Então, olhando para ele, eu percebi que ele tinha um chapéu preto, assim, tinha um nariz pontudo e tinha dedos largos, assim. E aí ele meio que ficava assim, espreitando na cama e fazendo assim com os dedos largos e falava alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Durou uns 10 segundos isso. Aí a visão sumiu, né? Evaporou a fumacinha e eu repreendi e eu fui dormir que estava cansado. Mas 2 dias depois eu tive um sonho. E o Senhor falou comigo no sonho. E no sonho a gente estava num retiro, nós estávamos numa espécie de alguma coisa da igreja, assim, não sei. Mas a gente estava num retiro espiritual. E nesse retiro tinha uma família tinha uma criança que devia ter uns 5, 6 anos, era uma criança pequena. E que era uma criança que, com muita frequência, ela ficava endemoniada. Então, o tempo todo ela estava sendo subjugada por demônios. Então, e dava dó, e no sonho tinha muita compaixão dela, porque ela estava sempre sendo subjugada por demônios. Era uma criança, gente. E aquilo me incomodou tanto que eu cheguei, não conhecia a família, falei, gente, vamos expulsar esse demônio. Vamos, não deixa esse demônio da criança, não. E aí eu comecei a orar, e o demônio saiu, mas veio outro. Aí o demônio saiu e veio outro. Aí saiu e veio outro, eu falei, olha. Aí eu lembrei das palavras de Jesus. Ele falou, olha, tem demônio, tem tipo de demônio que é só com jejum e oração. Aí eu falei para a família, falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos então pegar essa semana e vamos jejuar e orar? Que aí na semana que vem, eu falei, quase brinquei assim, ó, eu vou orar e jejuar e eu volto aqui na semana que vem para a gente expulsar essa legião de demônios aí. E quando a Bíblia fala de legião, são pelo menos 6.000 demônios. E aí essa família, eu percebi que eu estava tão engajado, essa família estava, pode ser, não estava tão ligado, porque elas acostumaram a viver aquela situação lá. E aí a gente, quando estava na igreja, o sonho passou, eu estava num templo, e quando eu peguei o celular para anotar alguma coisa, abriu a câmera frontal do meu celular, e aí eu vi, atrás de mim assim, vários demônios. Um deles, eu me lembro que eu nunca tinha visto esse. Além de chifre, ele tinha 4 olhos. Ele tinha 2 olhos em cima, 2 embaixo, assim. E eram olhos amarelados, assim. E quando eu acordei, e aí no primeiro eu não tive tanto medo, assim. Não tenho medo, né, gente? Mas não tive a sensação do medo, porque o demônio ele traz consigo, além de doença, ele traz consigo a atmosfera do inferno, né? Então, pode ser um medo, pode ser opressão, perfeito. Opressão acho que é o termo melhor para dizer aqui. E o primeiro não tive na visão, mas no sonho eu fiquei. Aí quando eu acordei, eu fui orar, porque o despertador despertou, e eu oro das madrugadas, porque eu já entendi que o Senhor sempre fala às madrugadas. Ou por sonho, ou por visão. Então eu falei, eu acho que é um sinal de que Ele está me deixando claro que Ele quer que eu faça meus devocionais às madrugadas, né?
E eu fui para orar e o Senhor falou comigo. Aí o Senhor falou, você lembra do primeiro demônio, do chapéu? Aí eu falei, não lembro. Ele falou, ele apareceu para você acho que foi uns 7 anos atrás. Eu não era casado ainda, eu tinha ido no Jude com os amigos, que era uma festa da universidade. Eu sempre fui crente, irmãos. Mas ali, estava com os amigos, aí o cara deu uma bebida assim, aí eu fiquei assim constrangido de falar, mano, não quero ser o crente chato. Aí eu peguei a bebida. Era sei lá, caipirinha, sei lá o que era aquilo. E eu começo a bicar a bebida. Aí, de repente, vem, não sei o que, uma menina faz uma gracinha, a menina que era desviada, que era da igreja. E o casamento, eu falei, tá maravilhoso. Será que tá mesmo? E sabe aquele negócio ruim? Quando você é crente, você sabe que tá ruim, não tá bacana. Quando eu fui embora para casa, de madrugada, esse demônio apareceu para mim. E aí o Senhor me disse, olha, esse é o demônio, o tentador. Aí ele foi falando sobre Tiago 1, ele diz assim, Tiago 1 diz que a tentação é interna, ela está dentro do nosso coração. E a tentação são os desejos. Ele diz, olha, vocês são tentados não por Deus, mas pelos desejos que estão dentro de você. E aí o Senhor estava me dizendo, aquele é o demônio tentador. A tentação é interna, mas o tentador está externo. Que ele fica aqui, esperando uma brecha para pegar você. E aí o Senhor disse, só que o problema da igreja é que é tanta pouca comunhão com o Espírito, que a igreja está presa, como aquela criança, sendo subjugada por demônios, porque ainda ela está sendo enganada por esse demônio que tem os dedos largos assim, e o nariz pontudo. Ou seja, a gente não venceu nem a carne, e o Senhor está nos chamando, eu creio que é um chamado nessa manhã, para dizer assim, gente, vamos acordar, cara. Há um despertar espiritual, estamos falando do Espírito Santo já faz 4 semanas, e vamos falar mais um mês inteiro de julho, que maravilha. E o Espírito está nos dizendo, olha, não é porque você não vê que não acontece. Enquanto a gente continuar ignorante, nós vamos ser como essa criança, subjugada por demônios, sem nem perceber, porque a gente está perdendo ainda por pecado. Aleluia, vamos junto? Aleluia é complicado, né? Depois disso. Eu entendo. Aleluia, obrigado, pastora. Então, irmãos, vamos falar sobre a natureza do Espírito Santo e a sua habitação nessa manhã. E vamos expor à luz das Escrituras, amém? 2 Coríntios, Paulo escreve no capítulo 13, no versículo 14, diz assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Esse versículo para mim é maravilhoso, a gente usa geralmente nos encerramentos dos cultos, né? Só que ele é poderoso, irmãos. Então eu imagino sempre, quando eu leio ele, eu imagino uma história da criação, assim, da eternidade, desculpa. Então eu imagino o Pai, o Filho e o Espírito naquele eterno agora. Eu estou no 2x, irmãos, que é para dar tempo, tá? Por isso que eu estou falando rápido. Fica aí ligeiro. Então, eu imagino eles naquele eterno agora, aquela comunhão santa, e aí o pai vê o homem, o Adão pecou, e o pai olha para Adão e fala, ele podia ter descartado a gente, né? Ele podia ter feito uma criação melhor, mas ele olha e ele fala, eu não consigo, cara, eu sou puro amor, eu consigo ver semelhança com meu filho em Adão, não dá para descartar. Então o pai olha para Jesus, e Jesus fala, dá aquela risadinha dele, e diz assim, porque ele está sempre sorrindo, e ele diz assim, pai, eu só posso fazer o que eu vejo você fazendo. Eu vou fazer de graça, não tem problema. E aí Jesus olha para o Espírito, aí o Espírito já entendeu a mensagem, está tudo certo. Falou, pode deixar. Dessa vez eu vou entrar dentro deles. Então imagina essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma comunhão santa, poderosa. E Deus, eu quero só explicar essa parte da natureza de Deus. Quem é Deus que a gente adora, que a gente serve, que a gente é devoto? Quem que é Deus? Deus, ele é o Pai, ele é o Filho e é o Espírito. Ele não é 3, ele é um só, mas é um que é 3. Porque tem 3 personalidades. E Deus, as Escrituras dizem que ele é essa glória inacessível, esse poder intangível, ninguém viu a Deus. As Escrituras dizem que ninguém nunca viu a Deus, e ninguém nunca verá a Deus, e isso não vai acontecer nem quando a gente morrer e estiver com ele na glória. Deus, ninguém vai ver o Pai. Mas diz que Jesus, ele é a imagem do Pai. Ele tem a natureza do Pai. E a natureza, são 2 coisas. A natureza do Pai é a imagem e o seu Espírito. Então, quem é Jesus? Jesus, ele tem a natureza do Pai. Ele tem a sua imagem e seu Espírito. Então, a gente vê o Pai como? Através de Jesus, amém? A visão de João, eu vou ler aqui, Apocalipse 4:2. Diz assim, imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu vou ler Atos 7, 55 e 56. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele estava prestes a morrer, e ele tem uma visão. Antes de ele morrer, né? Antes dele ser apedrejado, ele tem uma visão. Ele diz assim, e a palavra diz assim, mas ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus.
e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E a palavra diz em Atos que foi nesse momento que ninguém aguentou. Falou: quê? Você está vendo Deus? Aí os caras pegou a pedra e começou a matar Estevão. Ele morreu apedrejado. Mas eu gosto desses 2 versículos aqui, nos dá uma ideia da Trindade. O Pai é essa glória inacessível que João viu, que sai relâmpagos, poder, vozes, trovões. Jesus está à sua direita. Só que quando a palavra fala que Jesus está à sua direita, não quer dizer que ele está num segundo trono. Porque não existe mais de um trono no céu, só existe um trono só. E é tão legal, porque quando João viu aqui, ele diz assim, que diante do trono estavam acesas, diante do trono. Então o trono está aqui, diante do trono, estavam acesas as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O número 7 é a perfeição. E aqui quer dizer, que significa que o Espírito Santo de Deus, e o foco do nosso tema é o Espírito Santo, ele estava com o Pai em toda a sua glória e plenitude, diante do trono. Então imagine, não existe competição, porque não existe 3 tronos. Imagine um triângulo assim. E quando a palavra fala direito, é um exemplo de equiparação só. Então Jesus está à direita do Pai, mas o Espírito Santo está diante do trono. Isso significa que esse triângulo é poderoso. Porque qual que é a base do triângulo, irmão? Qual que é a base correta de um triângulo? Qualquer uma. Se eu pegar um triângulo aqui, pode ser a base. Se eu virar o triângulo assim, pode ser a base. Se eu continuar virando... Então, a posição que João vê, o Pai, o Filho e o Espírito, é como um triângulo. Porque diz que os 3 é um, é Deus. E naquele trono a gente vê quem? A gente vê Jesus. Porque Jesus é a expressão, como eu disse, ele tem a natureza do Pai, ele é a expressão, porque ele tem a imagem e o Espírito de Deus. Amém? Outra observação que eu notei que eu acho interessante, é que ao mesmo tempo em que Estevão viu isso, a palavra deixa claro que, mas ele, cheio do Espírito Santo, viu isso. Isso mostra que o Espírito Santo não só estava com o Pai e com o Filho na eternidade, mas ele também estava com Estevão. Porque o Espírito Santo, ele é o Deus da relação. Jesus, ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, não é a tradução? Mas o Espírito Santo, ele é o Deus em nós. Então, quem é Jesus? Jesus é o Deus que eu vejo. E quem é o Espírito? É o Deus que eu recebo. Vamos repetir? Jesus é o Deus que eu vejo. O Espírito é o Deus que eu recebo. Aleluia. Quantos receberam o Espírito? Aleluia. Quando viram Jesus, nós recebemos o Espírito dele. Aleluia. E na criação, o Espírito Santo, ele é a primeira pessoa da Trindade que mostra na criação. Quando a gente lê Gênesis 1, ele vai dizer assim que a terra, no princípio, criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia. Então era um caos. E as trevas estavam sobre a face do abismo. Desculpa. O Espírito de Deus, isso, né? O 1 ainda fala das trevas, né? Aí no 2 diz isso, verdade. Aí no 2 diz que, e o Espírito de Deus, versículo 2, pairava sobre a face das águas. Então, Gênesis está dizendo que a primeira pessoa da Trindade a aparecer é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Ele estava pairando sobre as águas. E eu quero só abrir um parênteses aqui. Olha aqui o paradoxo. Quantas vezes nesse ano, ou no ano passado, ou no ano retrasado, nós enfatizamos a pessoa do Espírito Santo? No ano inteiro. Nos nossos cultos, na nossa pregação da palavra, nos nossos louvores. Quanta música a gente canta para o Espírito Santo? Quantas vezes você orou diretamente para o Espírito Santo? A gente quase não faz isso. Ele é a pessoa mais injustiçada da Trindade, a mais esquecida da Trindade. Mas ele é o único Deus em nós. Não que exista 3, mas ele é a parte de Deus em nós. Não é louco? E aí a gente vê o Espírito Santo desde a criação. E a palavra aqui que diz é que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então imagine as águas, ele estava pairando sobre lá. E aí a tradução hebraica, eu sou apaixonado por isso. Porque a tradução dessa palavra é a mesma tradução que é dada para quando uma pomba, um passarinho, uma águia, ela vem sobre os seus filhotes, para cuidar, para proteger e para aquecer os seus filhotes quando eles estão prestes a nascer. Então, em outras palavras, o que o Espírito Santo está fazendo aqui? Ele está gerando o universo, ele está gerando tudo aquilo que nós vemos, tudo isso que aonde nós estamos agora, essas plantas, tudo que a gente está vendo, o Espírito já estava pairando sobre as águas. Aleluia. Água. É necessário de água para gerar as coisas. A gente entende que a água é vida, não é? Podemos ficar dias sem comer, mas não conseguimos ficar muitos dias sem água. Porque a água é vida, esse é o símbolo da água. E o Espírito estava na água, pairando sobre ela, gerando vida.
trazendo ordem ao caos que era o mundo. E eu vou avançar aqui, irmãos. E o Espírito Santo, as Escrituras, ele diz que ele tem muitos nomes, embora ele seja o mesmo. Ele tem muitos símbolos, embora ele seja o mesmo. E eu anotei alguns aqui que eu faço questão de ler, eu estou correndo por causa disso, para poder preencher aqui, dar tudo certo. No Antigo Testamento, ele é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito do temor do Senhor, Espírito de graça e de súplica, e o Espírito de Deus. No Novo Testamento, ele é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor, é o Espírito Consolador, é o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus Cristo, e é diferente. No domingo que vem nós vamos entender porque é diferente. É o Espírito da promessa, é o Espírito de vida, é o Espírito de adoção, é o Espírito eterno, é o Espírito de glória, é o Espírito de profecia, é o Espírito da comunhão, e eu fui parando de anotar porque tem muito. E aí, quando eu anotava, eu fiquei pensando, eu falei, gente, como pode, né? Quando eu na minha infância, na adolescência... Oi, pastora? Sim? Melhor? Tá bom. Na minha adolescência, assim, meus 12, 13 anos, eu conheci o Senhor ontem fez 16 anos, na sexta-feira. E aí, foi maravilhoso, que eu dei um presente para ele nas madrugadas. E a gente se deu um presente, porque fez 16 anos, né? Tipo uma lua de mel, sabe? Gostoso, irmã. Foi muito bom. E aí, mas eu me lembro que eu gosto dessas coisas sobrenatural, assim, desde quando eu era moleque, desde antes mesmo de ir para a igreja, com uns 15 anos. Então, eu já fui na Umbanda, eu já fui nos negócios, nos encontros que os ciganos tinham, leitura de carta, todas essas paradas assim, sabe? Já fui no culto de budista, mas eu nunca fui no espiritismo, assim. Alguém já foi? Levanta a mão, meu irmão. Sem julgamento, irmão. É isso, bênção, bênção, é bênção. Você vai entender que é bênção. Porque os espíritas, irmãos, enquanto eu estava vendo tanto nome que tem o Espírito Santo nas Escrituras, eu fiquei pensando, como que pode os espíritas conseguir se relacionar com tanto espírito e a gente não dá conta de se relacionar com um só, que tem muitos nomes? Não é estranho? Eles conseguem receber 200 lá, mas a gente não consegue receber um. Ele não consegue conhecer pessoalmente esse um. E vamos continuar aqui, ele também é um símbolo. Então, Jesus ele diz assim, quando ele ressuscita, ele aparece lá no meio dos discípulos, ou ele atravessa a parede ou ele teletransporta, das duas uma. Porque ele está com um corpo ressurreto, né, corpo glorificado. E aí ele diz, passa já convosco, e todo mundo assusta. E a palavra diz que eles acharam que ele é um espírito. E aí ele fala assim, amigos, acaso o espírito tem carne e ossos? Rela em mim. Essa frase é bonita, né? Acaso o Espírito tem carne e ossos? Rela em mim, olha o furo e tal. E o que Jesus está dizendo? Que o Espírito Santo, ele não tem carne e ossos. Ele não está encarnado. Mas é maravilhoso o Espírito Santo, porque mesmo a gente não podendo vê-lo, ele usa símbolos para que a gente possa percebê-lo. Então o Espírito Santo, eu anotei aqui, ele é pomba, ele é fogo, ele é água, ele é vento, ele é selo, ele é penhor, que é a garantia, ele é óleo, ele é azeite. Então, são todas manifestações visíveis que nós temos do Espírito Santo. Ele é maravilhoso, irmãos, amém? Quem ama o Espírito Santo? Vamos continuar, irmão, vai dar tempo. Nós vamos falar da habitação, essa é a natureza do Espírito. Eu quero focar agora na habitação do Espírito Santo. Lá em Adão, a gente lembra, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, a gente sabe que está falando, é o pai e o filho conversando, né? Vamos fazer a gente aqui, o homem, a nossa imagem e semelhança. E o interessante é que as Escrituras dizem que Adão só ganhou vida depois que Jesus, porque Adão não via o Pai, ninguém pode ver o Pai. Jesus era quem se mostrava para Adão, e quem via Jesus via o Pai. E era interessante que todo dia, finalzinho da tarde, Adão tinha encontro com Jesus. É assim que ele se encontrava com o Pai. Mas as Escrituras dizem que enquanto Jesus formava Adão, ele não ganhou vida. Ele só ganha vida quando Jesus faz o quê? Sopra sobre as suas narinas o Espírito Santo. Porque Jesus, como eu disse, ele é Emanuel. E mesmo que Jesus tenha tocado e formado Adão, ele não pode ter vida. Porque a vida está no Espírito. E só existe vida quando o Espírito entra em nós. Então Adão passou a ser um ser vivente, quando Jesus é Deus, sopra Deus dentro dele. Amém? Jesus, então, toca em Adão, mas em Adão só tem vida quando ele recebe o seu Espírito. Eu vou avançar aqui, eu gosto de pensar numa linha cronológica, então estou avançando bastante, agora vamos parar em Moisés.
E Moisés, irmão, eu comentei até no culto anterior, eu sou fã do Moisés. Eu tenho uma séria dificuldade quando a igreja propõe um desafio de leitura anual. Eu abro aqui meu coração, tá? Confesso meu pecado. Não quero, de forma alguma, estimular ninguém também. Amém, né, irmão? Senão é espírito de rebelião. Não quero fazer rebelião aqui, irmão. Quem faz rebelião e pega um terço dos anjos tem um nome, é Satanás. Eu não faço rebelião. Mas eu estou abrindo meu coração, que é a dificuldade que eu tenho. Porque quando a gente começa, geralmente a gente começa em Gênesis. E esses 5 livros, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, é o famoso Pentateuco, né? A Torá. Irmãos, eu sou apaixonado por isso. É que eu sou judeu, a minha cara, tô brincando. Mas eu sou apaixonado, irmão. Esse neguinho aqui não dá, né, irmão? Dá para ser judeu. Eu sou apaixonado. E a forma como Moisés se relacionava com Deus é cativante. E tem um episódio que me marca muito, que é quando Miriam e Arão estão revoltados, assim, porque eles estão com ciúmes de Moisés. Eles falam assim, cara, será que é só Moisés mesmo que Deus fala? Acaso Deus não fala com a gente também? E aí a palavra diz que o próprio Deus ficou bravo com isso, não gostou. Chama então, o próprio Deus chama Miriam e Arão e fala assim, gente, o que vocês estão achando que vocês são? Desse jeito. Vocês estão doidos, cara? Quando tem um profeta no meio de vocês, eu não falo em sonhos e visões? Aí imagina eles chacoalhando a cabeça, né? Fala. Fala então, mas com Moisés não é assim. Com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo como a quem fala a um amigo. Então Moisés era um cara extremamente íntimo do Pai. Só que o Espírito também não estava nele. O Espírito estava sobre ele quando ele se encontrava com o Pai. E Moisés, ele expressa várias vezes os desejos do Pai, já que ele tinha essa comunhão como quem fala a um amigo. E a gente lembra do Monte Sinai, de quando Deus fala assim, eu amo você, Moisés, amo demais, mas eu quero todo mundo, eu quero o povo. E aí Deus começa a descer naquele monte, e aí é trovão, lembra que o João viu aqui, que a gente leu? É vozes, é trovão, é relâmpago, o povo vai lá e tem medo e fala, Moisés, estou de boa, viu? Vai você, vai falando, vai intermediando aí. E Deus fala, meu Deus, eu queria vocês, cara. Eu gosto de Moisés, mas eu queria vocês. Embora eu tenha falado aquilo para Arão e Miriam. E eu queria ler uma passagem aqui, em Números 11 e 29. Antes de ler, eu quero explicar ela. Moisés era esse amigo de Deus. Ele compartilhava das emoções de Deus. E um momento ele chegou a Deus e falou, Deus, só eu tenho o Espírito do Senhor sobre mim. Eu quero explicar que é sobre mim, para não falar que é em mim. Porque semana que vem a gente vai falar sobre a diferença. Só eu tenho o Espírito do Senhor sobre mim, não está dando, é muito fardo. Aí Deus fala assim, Moisés, não tem problema, faz o seguinte. Pega 70 anciãos, gente de madura na fé, que eu vou fazer o seguinte, vou pegar do Espírito que está sobre você e vou compartilhar com esses 70. Então chama os 70 para a tenda, perto aqui da tenda, que a gente vai fazer essa divisão, vamos compartilhar do Espírito, meu Espírito está sobre você. E aí a palavra fala que 62 foram lá, e tinha 2 anciãos que estavam no arraial ainda. E quando Deus desce sobre os 70, mesmo tendo só 68 aqui, e 2 lá. E é uma observação importante, que a gente vai falar também no domingo que vem, é que sempre que o Espírito desce, tem uma reação, profetizar. A palavra diz, assim, claramente, que quando o Espírito desceu sobre os 70, eles profetizaram, e a palavra garante, assim, ela faz questão de dizer, e eles nunca mais fizeram isso. Então, o Espírito vem sobre os 70, os 70 é cheio, e aí os 2 que estavam no arraial, que nem estavam ali perto da tenda, também é cheio, e o pessoal vai lá para contar para Josué, que era tipo um auxiliar, pastor auxiliar assim, de Moisés. E ele diz assim, Moisés, e ele fica indignado. Ele chega para Moisés, onde já se viu? Os caras não estavam nem aqui, os caras estavam lá no outro lado. Aí Moisés fala assim, Números 11, 29. Porém Moisés lhe disse, você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Moisés era um amigo de Deus. Esse não era o desejo de Moisés, esse era o desejo de Deus. Quando você anda muito com alguém, como o próprio Deus disse, como quem fala, um amigo, você não pega os 3G da pessoa? Eu até gaguejo, porque o café é gago, então, às vezes eu gaguejo, irmão. Eu ando muito. É verdade. O menino é gago, aí eu fico gago, velho. Porque a gente anda muito próximo, né? Então foi assim com Moisés. Moisés, ele era muito amigo de Deus. E ele só expressou o desejo. Falou, você está doido, Josué. Quem dera Deus repartisse do seu espírito com todos nós. E aí Deus tem uma ideia. Ele fala assim, Moisés, é o seguinte. Tá bacana, eu e você tá bacana, eu quero o povo, mas o povo não me quer, mas tá legal a nossa relação. E como que funcionava a relação do Moisés com Deus? Imagina aquela barraca de acampamento, sabe? Você arma uma barraquinha para acampar, para dormir e tal. Era desse jeito, todo mundo tinha barraca, cada família tinha uma barraca.
que dormia com as suas famílias ali. Então, várias barraquinhas. E fora do arraial tinha uma tenda, uma barraquinha também. Era a famosa tenda do encontro. Então, Moisés ia para lá e o Senhor descia. E toda vez que Moisés ia, irmão, a palavra diz que a glória dele descia sobre a tenda. E aí Deus fala assim, Moisés, bacana, tá legal, mas assim, minha tenda está fora do arraial. Eu queria ficar no meio do meu povo, cara. Eu quero habitar no meio do meu povo. Eu sei que eles não me querem, mas eu quero eles. E ele fala assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova tenda. E as escrituras chamam isso de santuário, tabernáculo. Mas a tradução da palavra tabernáculo também é tenda, é a mesma coisa. E aí diz assim, Êxodo 25, 8, 9, e farão para mim um santuário. É o Senhor falando com Moisés, né? Para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo, e como modelo de todos os seus móveis, assim vocês farão. Então o pai fala pelo Espírito com Moisés, na tendinha, que diz, Moisés, agora eu quero um tabernáculo, eu quero um negócio mais robusto. Ao invés de eu ficar fora do arraial, eu quero ficar no meio do povo. E como que era a tenda do encontro? Ela ficava, a tenda do encontro, eu estou chamando de tenda de encontro, mas é tenda do tabernáculo, que é a mesma coisa. Tabernáculo é tenda. Agora só tem uma diferença, não está mais fora do arraial, está no meio do arraial. E, deixa eu falar, antes de eu explicar, eu quero ler uma coisa que eu achei interessante. Deuteronômio 32, 11 e 12, fala assim. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando sobre elas, assim o Senhor guiou o povo, e não havia com ele Deus estranho. O que a palavra está dizendo? Que o desejo do pai era habitar no meio do seu povo. Então ele fala a Moisés, eu quero construir uma tenda, um tabernáculo no meio do meu povo. E a palavra diz que, assim como a águia, né, eu vou explicar. Lembra que a gente falou de Gênesis 1, 2, que a palavra pairar é gerar, é engravidar, é fazer como uma águia faz com seus filhotes? Essa palavra aqui, em Deuteronômio 32, é a mesma palavra, é a mesma raiz, é o mesmo significado da palavra mereshefat. Eu não sei falar hebraico, tá, irmão? Finge que é isso. Mas o significado é pairar, cuidar, como uma águia cuida do seu filhote quando está prestes para nascer. E aí a palavra usa o mesmo significado no hebraico para dizer que, dessa forma, dessa maneira, foi a maneira como Deus guiou o seu povo. Então o que acontecia com a tenda? A tenda era o lugar da habitação de Deus, mas era o lugar de Deus guiar o seu povo. E como que ele fazia isso, irmãos? De dia tinha uma nuvem que pairava, e a palavra é a mesma, pairava sobre a tenda, e de noite tinha uma coluna de fogo. E eu não sei se você lembra, mas a nuvem geralmente tem água, né? E fogo é fogo. E a gente falou que os símbolos do Espírito é água e fogo. Quem guiava o povo? Sempre foi o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre desceu sobre a tenda, de dia como nuvem, de noite como fogo, e guiava o seu povo. E é o que diz aqui, e assim o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele nenhum Deus estranho. Estranho, eu gosto da palavra aqui, estranho, porque ele está dizendo o seguinte, cara, o próprio Deus, aquele Deus que é Deus em mim, porque Jesus é o Deus que eu vejo, o Espírito é o Deus que eu recebo, ele guiou o povo, ele não era estranho. Aleluia, irmãos. Irmão, essa tenda, essa estrutura, o tabernáculo, eu também sou apaixonado, é tão poderosa, o modelo é tão divino, tão celestial, que quando Davi, porque assim, Deus não pediu para Davi criar nenhum templo, não. Sabe aquele que tem em São Paulo lá? Então, eu nunca fui, mas eu sei que tem um lá. Mas aquele todo charmoso, Deus nunca pediu isso. Mas Davi era tão homem, segundo o coração de Deus, tão amigo de Deus, que Deus falou, tá bom, cara. Porque Davi começou a fazer graça. Ai, meu Deus, eu estou aqui, eu tenho lugar para dormir, meu Deus, não tem nem onde encostar a cabeça. E Deus falava, o que você está falando, velho? Ah, eu queria fazer uma casa para você. Aí tanto Davi insistir, de tão amigo que ele era de Deus, Deus falou, tá bom, vai. Mas fala o seguinte, você não vai fazer não. Quem vai fazer é seu filho, porque tem muito sangue nas suas mãos. Então Salomão vai e constrói o templo. Só que as instruções para construir o templo, foi o pai que deu. O Senhor quem falou, o Espírito quem falou. E por que isso é importante a gente lembrar? Porque a tenda do encontro, ela é a tenda que Moisés usava fora do arraial, a tenda que estava armada no tabernáculo dentro, no meio do arraial, é a mesma tenda que está agora no templo. É a mesma coisa. E Deus fala assim, olha, tem um padrão divino aqui. Você pode fazer o que você quiser. Então o templo tinha câmaras para guardar ouro, tinha um monte de coisa assim. Eu não conheço muito a história do templo, não, irmãos, para ser sincero, eu gosto mais da tenda. O templo é muito charmoso, muito chique, eu sou mais humilde. E aí, irmãos, Deus falou assim, pode fazer, mas você tem que seguir o modelo da tenda. Tem 6 elementos na tenda, tem 3 repartições na tenda que você vai seguir.
E esse padrão é tão poderoso que a única vez que as Escrituras registram Jesus perdendo a paciência, porque Jesus era Deus, amém? Mas era também 100% homem também. Ele perdendo a paciência é quando ele chega no templo, que era uma referência da tenda, e vê as pessoas fazendo comércio no templo. Jesus está dizendo assim, gente, vocês estão loucos? O templo nem queria, eu nem queria, mas eu deixei construir, agora o que vocês estão fazendo com o templo, cara? E aí ele diz assim, Mateus 21, 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Esse foi o momento que a gente vê Jesus virando a mesa, pegando chicote, batendo nas pessoas, ele perdeu a cabeça, porque o modelo da tenda era tão divino, era tão poderoso, que Jesus não acreditou que o povo tinha coragem de fazer isso. Tão verdade, que quando Jesus estava prestes para morrer, ele estava falando com os escribas, com os fariseus, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, se lamentando, né? Você que mata os seus profetas, quantas vezes, aí ele vai fazendo referência ao que o Espírito fazia com o povo lá atrás, ele diz assim, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha faz com seus pintinhos, e vocês não quiseram. A referência que Jesus está dizendo é o seguinte, gente, quando tinha tenda lá atrás, o Espírito pairava sobre ela, como a galinha faz com seus pintinhos, cuidando, protegendo. Da mesma forma como fez lá na criação, em Gênesis 1:2, pairando, cuidando dos seus pintinhos. Então o modelo da tenda é poderoso. E vamos entrar nessa estrutura. Como que ela funcionava? Ela estava no meio de Israel, então as barraquinhas não estavam mais agora... agora as barraquinhas estavam em volta dessa tenda, que a gente chama de tabernáculo, e ela tinha 3 partes. Ela tinha o átrio exterior, ela tinha o lugar santo e o santo dos santos, ou santíssimo lugar. Ela tinha 3 repartições. Então imagine um condomínio fechado, assim, que tem, sabe, um quadrado assim de muros. No meio do Israel tinha, mas era portátil, tá? É chique, eles podiam desmontar e desmontar ao mesmo tempo. Mas no meio de Israel, enquanto as barraquinhas onde eles dormiam estavam em volta, tinha um quadradão, tinha como se fosse um condomínio fechado. E aí tinha uma porta. E aí, quando as pessoas entravam naquela porta, elas entravam no átrio exterior, no pátio exterior, nessa primeira parte que eu estou explicando da tenda. Aqui todo mundo podia entrar. Estava tranquilo. Mas quando você entrava por esse portão, tinha uma tenda lá, com 2 repartições. Eu ia tenda de tomar água, irmãos. Fala com o seu irmão alguma coisa aí. Está gostando? Está bacana? Tal. Está entendendo? Tal. A prática é melhor, viu, irmão? A teoria, lembra da escola? Deus quiser e o Senhor permitir, na prática a gente vai... Vamos falar sobre a unção. Eu amo a unção do Espírito. Nós vamos falar isso no próximo domingo. E o pátio exterior, então, ele entra por essa porta e a gente vê a tenda. Então, todo Israel podia ficar no pátio. O que não podia é entrar na tenda. Ali é só o sacerdote, irmão. Então, naquela tendinha que ficava, que tinha 2 repartições, tinha uma parte que somente os sacerdotes podiam entrar. E aí, irmãos, eu gosto desse simbolismo bíblico. Porque o pátio exterior é como se fosse Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque, lembra de João 3,16? E Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Irmão, a gente precisa lembrar disso aí, é o padrão. Deus amou o mundo da maneira, tal. Deu seu Filho para que todo aquele não pereça, tenha a vida eterna, tal. O que Deus fez? Deus, ele deu Jesus para o mundo, ele deu seu Filho para o mundo. Então, o pátio exterior é como se fosse Jesus. Porque todo mundo podia entrar no pátio exterior. E quando Jesus ora em João 16, falando sobre o Espírito Santo, ele diz assim, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode recebê-lo, mas ele habita em vós e estará com vós para sempre, em vós para sempre. Jesus estava dizendo, olha, o mundo não pode receber o Espírito. Da mesma forma que o mundo, as pessoas de Israel, não podiam entrar na tenda. Mas Jesus é dado ao mundo. Porque se você for falar do Espírito Santo para alguém que não é crente, ele não vai entender nada. Mas se você falar sobre Jesus, tal, que morreu, ressuscitou, tal... Porque Jesus, ele é dado ao mundo, ele é o pátio exterior. E é legal o simbolismo porque dentro do pátio tinha dois utensílios lá. De um lado tinha um altar do holocausto, e holocausto significa sacrifício. Então tinha um altar de sacrifício, onde era derramado sangue de animais, para a remissão dos pecados. E do outro lado tinha uma bacia de ouro, onde os sacerdotes, antes de entrar na tenda, lavavam as suas mãos. Em outras palavras, por que Jesus é o pátio exterior? Nessa minha alusão aqui, que eu estou explicando. Ele é o pátio exterior porque não só foi dado ao mundo, mas porque ele é a água e o sangue. O que Jesus fez pela gente na cruz, irmão?
O que ele derramou? Ele derramou água e sangue. Quando... Isso aqui eu vou ler, que é bacana. É importante. 1 João 5,6 diz assim: este é aquele que veio... João falando sobre Jesus, tá? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho disso, porque o Espírito é a verdade. Então, João está dizendo que Jesus é o que veio da água e do sangue. E o que aconteceu com Jesus quando ele estava morto na cruz e o soldado furou o lado dele? O que saiu? Água e sangue. Então, o pátio exterior é Jesus Cristo, que é dado ao mundo. O objetivo da tenda do encontro era ter um encontro, é óbvio. E o encontro estava lá no último lugar, que é o Santíssimo Lugar. Só que para passar chegar até esse último lugar, a gente tinha que passar por quem? Pelo pátio exterior e pelo lugar santo. Essa era a estrutura da tenda. Dizer que Jesus me leva ao Pai é uma verdade, mas é uma verdade incompleta. Eu vou tomar cuidado com o que eu estou falando agora. Ele me leva ao Pai, mas é incompleto. Porque quando eu passo por Jesus, Ele me leva, antes de me levar ao Pai, Ele me leva para quem? Para o Espírito Santo, cara. Porque o Espírito Santo não foi dado ao mundo, foi dado aos filhos. Amém? Estão me entendendo, irmãos? Estamos bem? E é legal, porque é o seguinte, na tenda, somente os sacerdotes podiam entrar. No pátio todo mundo podia ficar. E os sacerdotes eram aqueles ministros de Deus, né? Todo cheio de bonitas, roupas bonitas e tal. E o templo era a glória dos reis. O templo tinha conceito da tenda, mas era a glória dos reis. A glória de Davi, de Salomão, na verdade, quem foi quem construiu, dos seus filhos, da sua descendência. Até hoje. E sabe o que acontece em Apocalipse 5? Apocalipse 5, João estava tendo uma visão e ele escuta uma voz e diz assim: quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? Aí do outro lado ele escuta outra voz e diz assim: o Cordeiro é digno, porque fostes morto e com seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, raça, de toda língua. E ele continua dizendo: e fizeste desses homens para Deus reis e sacerdotes. Qual que é o lance aqui, irmãos? Olha aí, aleluia. Tem pentecostal aqui, irmão? Aleluia! Irmão, o que Jesus fez? Ele morreu pela gente para que a gente virasse reis e sacerdotes. Que eram os que podiam. Aleluia! Dá aplauso ao Senhor, irmão. Eu vou tomando água, então. Aleluia. É assim que ficava, assim que era o pátio exterior. Então a gente está fazendo uma alusão aqui ao pátio exterior, a Jesus, tá? Então na tenda nós tínhamos duas partes, que é o lugar santo e o santíssimo lugar. Ou o santo dos santos. Depende da tradução. E no lugar santo, a gente já entendeu o contexto aqui. Então, se o Jesus está no pátio exterior, no lugar santo, quem está? O Espírito Santo. E no santíssimo lugar, quem está? Deus Pai. Legal. No santo lugar, tinha 3 elementos. Que olha isso, irmãos. Escuta. Tinha 3 elementos. Então, a átrio exterior tem o altar do holocausto e a bacia para os sacerdotes lavarem as mãos. Água e sangue. Jesus Cristo, que veio da água e do sangue. No lugar santo tinha 3. Tinha um candelabro. Tinha a mesa da proposição dos pães e tinha o altar do incenso. Candelabro é aquele negócio, como se fosse uma lâmpada, uma lamparina, né? Mas um negócio mais chique, que vinha do meio, tinha uma lâmpada no meio e dos lados saía 3 braços, assim, que também com 3 lâmpadas. Então, por isso que o João, na visão que a gente leu, ele disse que tinha 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus. Então, esse era o candelabro. Candelabro, inclusive, é o brasão do exército de Israel até hoje. É um candelabro. Essa figura, como se fosse um negócio que tem 3 negócios de um lado, 3 do outro. E o candelabro, nas Escrituras, João diz que candelabro representa o Espírito Santo. E o que acontece? O Espírito Santo está no lugar santo. Eu passo por Jesus e eu vou até o lugar santo. Eu recebo o Espírito Santo. Acontece que quando eu chego lá, ele me apresenta 2 coisas. De um lado, a mesa da proposição dos pães, e do outro lado, o altar do incenso. Nessa mesa tinha 12 pães, representando cada tribo de Israel. Do outro lado, tinha um altar do incenso. E Apocalipse 5, que eu acabei de citar, quando Jesus compra para a gente com o seu sangue e nos transforma em reis e sacerdotes. A mesma passagem, o mesmo capítulo, diz que tinha uma taça lá, que era a taça do incenso. E as Escrituras dizem que toda a oração dos santos era colocada na taça. Então, o que é o incenso? Incenso é a oração.
E o que é pão? A gente conhece. Pão, o que Jesus falou? Eu sou o pão da vida. Pão é a palavra. O que é Jesus? Ele não é o verbo? Ele não é a palavra? Então é o seguinte, quando eu conheço Jesus, Ele me apresenta o Espírito. O que o Espírito faz? Ele me apresenta o Senhor através da palavra e da oração. Aleluia, irmão. Não, isso é maravilhoso, né, pastora? Não tem... É Pentecoste demais. Quiser rodar também, dar aviãozinho, irmão, fica à vontade. Pelo amor de Deus. Isso é Pentecoste, gente. Jesus me apresenta o Espírito, porque o mundo não pode recebê-lo. Mas quando eu recebo Jesus, Ele fala, legal, bacana, eu quero te mostrar uma coisa. Eu conheço o Espírito Santo, Ele vai te levar até o Pai. E aí o Espírito Santo fala assim, olha, você quer ir ao Pai? Eu falo, quero. Então bacana, vamos orar e vamos ler. Vamos orar e vamos meditar nas Escrituras. E é tão poderoso isso, que as Escrituras por si só, você pode estudar o que você quiser de teologia, você nunca vai conhecer mais do que Satanás. Satanás é um mestre em teologia, irmãos. Mestre. O demônio mais vagabundo que eu vi na minha vida de visão, desculpa o termo, tá? Tá gravando. Você entendeu, acontece, tá? Eu estou dizendo que ele não é nada, sabe, pastora? Obrigado. Obrigado pelo perdão. Aleluia. Pedrão, né? Pedro é bom também. Domingo que vem é Pedrão. O demônio mais furreba, irmão. Sabe mais teologia do que a gente. E a gente nunca vai saber mais do que ele. Ele está desde a eternidade vivendo, aprendendo, então não tem como a gente competir com ele. Mas quando eu misturo o conhecimento que eu tenho da palavra, a fome que eu tenho por conhecer o Senhor nas suas Escrituras, com a oração, aí a letra não mata mais. Porque a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que o Espírito faz? Ele me apresenta o Pai através da oração e da palavra. Não tem outro caminho, irmãos. Você pode servir o quanto você quiser na igreja. Você pode fazer um monte de coisa. Você só conhece o seu Pai se o Espírito Santo te levar para conhecê-lo através da palavra e da oração. Quantos têm sentido que o Espírito Santo tem nos incomodado, nos levado a orar mais nesses dias? Aleluia, irmãos. Porque a nuvem que estava sobre nós, ela levantou e ela está andando agora. E assim como estava em Israel, e quando a nuvem descia, ou a coluna de fogo descia, ninguém sabia quanto tempo ela ia ficar pairando sobre eles. Podia ser 2 dias, 7 dias, podia ser 10 anos. E quando ela levantava, Israel todo tinha que seguir a nuvem. E meu querido, eu estou feliz, porque esse é o 4º domingo que nós estamos na nossa casa aqui, que nós não estamos ali. E eu não sei se você entendeu profeticamente o que nós estamos fazendo, é que a nuvem, ela levantou, ela estava pairada sobre nós. E a nuvem levantou, ela começou a fazer o quê? Andar, meu irmão. E eu queria que nessa manhã você recebesse olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito tem dito à igreja. Ele tem nos conduzido de novo a novos lugares. Aleluia? Aleluia, irmãos. Dá uma salva de palmas para o Senhor também enquanto eu tomo água. Porque eu estou expectorando. Quando eu estive em Israel, nós estivemos ali com a Valnice Milhomes e a gente teve um privilégio muito grande há muitos anos, anos 92. Nossa. E aí, quando nós vimos a figura do candelabro, que tem essas 7 hastes, ela tem um nome, um significado, que tem cada haste tem um nome hebraico. E a tradução é não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o poder do candelabro, o significado de que toda guerra eles venciam, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Que todas as lutas nós vencemos, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Maravilha, pastor. Isso aqui, irmãos, é muito bom. Eu nem notei isso aqui. Isso é muito bom. Sabe, o Espírito ele reparte. Cada um tem um pouquinho, cara. Isso é igreja. E a gente contribui quando a gente está junto. Zacarias 4:6. Nem por força, nem por violência. E aí o contexto, vou pegar, tá? Que já estou terminando. O contexto desse momento é que não quer dizer que é bonzinho, é legalzinho, não é violência, né? Não, na verdade está dizendo que é o seguinte: não é pela sua força nem pela sua violência, é pelo alguém que é muito mais violento que você. Aleluia! Como que o reino dos céus é tomado, irmão? A força. Olha, domingo que vem. Já podia ser amanhã. Irmãos, vamos concluir agora. E a última parte, o tangedor pode profetizar com seus instrumentos. Falamos do átrio exterior, que é Jesus. Falamos do lugar santo, que é o Espírito. E agora o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. Ah, que delícia. O lugar que todo sacerdote não via a hora de entrar. E uma vez por ano só ele podia fazer isso, irmãos. E aí, quando a gente chega lá, a palavra diz que existe uma coisa só. É a Arca da Aliança, que eu prefiro chamar, a outra tradução,
Arca do testemunho. Isso é maravilhoso. Eu vou explicar por quê. Dentro da arca do testemunho, pode tanger de verdade, viu, irmão? Pode vir tangendo. Dentro da arca do testemunho, irmãos, tem 3 coisas. Tem a tábua da aliança, as leis que Moisés recebeu do Pai. Tem o maná que caiu do céu. E tem quem? A vara de Arão que floresceu. Dizendo, eu escolhi Arão, né? Porque eu gosto do termo... Eu gosto da arca da aliança, é maravilhoso. Mas a arca do testemunho é muito bom. Porque quando a gente chega... Quando eu vou até Jesus, Jesus me leva até o Espírito. E o Espírito me leva em oração e pela palavra até o Pai. Quando eu chego no Pai, sabe o que o Pai faz? Ele me mostra o maná, as leis e a vara de Arão. Ele me mostra Jesus, irmãos. Porque Jesus, ele é a palavra. As leis, ele encarnou. Jesus, ele é o pão da vida. E Jesus é o pastor que floresceu com a sua vara e nos guia, irmãos. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Que isso. E aí quando a gente chega até o Pai, ele diz assim, ninguém vai me ver. Ninguém pode me ver. Mas tem alguém que é minha imagem. Tem a minha natureza, porque ele recebeu o meu espírito, é Jesus. Então eu chego até o Pai e o Pai fala, está aqui meu filho. E aí eu chego até o filho fala o quê? Está aqui meu espírito. Aí eu chego até o espírito fala o quê? Está aqui o Pai. Aí eu chego no Pai, o Pai, está aqui meu... E aí começa um ciclo infinito com a Trindade. É assim, essa é a ordem da nossa relação com Deus. Quando chamamos de Deus, estamos falando da relação da Trindade, amém? Coloque-se de pé, irmãos, eu estou realmente encerrando. Então a gente viu que Deus queria se relacionar e Deus usa a tenda do encontro para fazer isso, o tabernáculo ficava no meio. Só que tanto a tenda que Moisés usava no átrio exterior, aquela tendinha pequenininha, tanto a tenda do encontro, o tabernáculo no centro do povo do arraial, quanto o templo que Salomão construiu, eram referências, eram sombras apenas, para dizer que Jesus era o tabernáculo que ia vir. E ele ia inaugurar um novo tipo de tabernáculo. Eu vou ler João 1,14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai. A palavra grega aqui, o verbo se fez carne e habitou, a palavra habitou grega é o mesmo significado da palavra grega pairou, palavra hebraica, desculpa, do pairou. A palavra diz que Jesus, ele encarnou e pairou sobre nós, ou seja, ele armou tenda, ele tabernaculou entre nós. E aí o que ele fez? Ele disse assim: olha, agora o pátio, que é Jesus, é também agora o seu corpo. O lugar santo, que é o Espírito, é a sua alma. E o santíssimo lugar, que é o Pai, é o seu Espírito. Você lembra que Jesus disse para aquela mulher, João 4, se eu não estiver enganado, no poço, a samaritana? João 4. Eu gosto muito da pastora, a gente está muito conectado, hein, pastora? Se puder estar às 6 horas da tarde também, obrigado. Irmão, Jesus diz assim para ela: olha, não é lá nem cá o lugar de... Porque ela está perguntando, onde que eu tenho que adorar? Ele falou, não é monte, não é lugar, não é na tenda, não é no templo de Salomão, não é no tabernáculo. Porque os verdadeiros adoradores adoram agora o Pai em espírito e em verdade. Seu corpo, sua alma e seu espírito. Átrio, lugar santo e santíssimo lugar. Onde a gente encontra o Pai agora? No meu espírito. Porque o Espírito do Senhor passou a morar em mim. Aleluia. Aleluia, irmão. E eu vou terminar agora, de verdade. A função do sacerdote naquela época era manter a chama acesa. Levítico 24:2. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, azeite batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. O azeite, a gente viu que é um dos símbolos do Espírito Santo. E para fazer azeite puro dessa maneira aqui, tinha que colher azeitona, tinha que prensar ela numa roda, uma espécie de roda que girava no seu eixo com uma pedra, esmagando a azeitona. Essa pasta de azeitona era colocada num lugar e colocava alguma coisa pesada sobre ela para extrair o suco da azeitona, sabe? Esse é o azeite. Quando Paulo lá em Tessalonicenses vai dizer, olha, não apagueis o Espírito, ele está dizendo o seguinte: ei, lembre que você é rei e você é sacerdote. E lembre que o sacerdote tinha a função de não deixar o candelabro apagar. Paulo está dizendo, então não apague o Espírito. E a única forma de não apagar o Espírito, irmão, é colocando o quê? Azeite. Porque a única coisa que mantinha a chama acesa no candelabro era azeite. E quem é o azeite? Ah, Senhor, feche seus olhos, irmão. Espírito Santo do Senhor, nós amamos a sua presença, Espírito Santo. E nessa manhã nós queremos
de uma vez por todas entender que somos a sua habitação. Mas Pai, você é uma glória inacessível, e o Filho é Emmanuel, é Deus comigo, mas você, Espírito Santo, é Deus em mim. Você, Espírito Santo, me transforma numa tenda do encontro, e todos os dias eu posso me encontrar agora com meu Pai, por meio de você, Espírito Santo. Espírito Santo, nós pedimos, não deixe a chama apagar em nós, Espírito Santo. Espírito Santo, nós pedimos força. Você é o espírito de ousadia, é o espírito da coragem. E nós pedimos, nos dê coragem em manter a lâmpada acesa. Nós não queremos te entristecer apagando o seu espírito. Nós não queremos, Pai. Por isso nessa manhã nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito, aumenta a consciência da Sua presença em nós por meio do Espírito Santo. Senhor, nos leve à oração por meio do Espírito Santo. Como naquele sonho, Senhor, há demônios que só saem por meio de jejum e oração. Nós não queremos mais ser subjugados pelo inimigo, Senhor. Nós queremos assumir o papel de sacerdote que diariamente mantinha a lâmpada acesa no tabernáculo. Que a lâmpada da oração mantenha acesa em nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus.